Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Diene Castro e eu estou aqui para ler com você o livro O Jardim Secreto. Vamos entrar nessa viagem. Vamos agora viajar nesse livro juntos. Vem comigo? O Jardim Secreto, de Francis, e foi uma adaptação de Ana Maria Machado, ilustrações de Vitor Tavares. Mary fica sozinha. Mary Lennox era filha de ingleses, mas nascera na Índia e sempre tinha morado por lá, no tempo em que esse país era governado pela Inglaterra. O pai dela tinha um cargo importante e era muito ocupado. A mãe era lindíssima e só pensava em festas. Quem tomava conta de Mary era uma babá que todos chamavam de Aya e fazia todas as vontades dela. Aliás, todo mundo fazia, para ela não chatear os pais. O resultado foi que Mari virou uma menina mimada, antipática e mandona. Todo mundo a achava insuportável e ninguém gostava dela. Numa manhã muito quente, quando tinha 9 anos, Mari acordou e não percebeu nenhum barulho na casa. Chamou os criados, os gripados, mas ninguém veio. Depois ouviu gritos e uma correria. Como não apareceu ninguém, dormiu de novo. Ao abrir os olhos novamente, escutou vozes que se aproximavam. Em seguida, dois senhores ingleses entraram no quarto e um deles exclamou: Deus do céu, tem uma criança aqui. Onde está todo mundo? Por que ninguém vem quando eu chamo? Coitadinha, é que não sobrou ninguém, menina. Foi assim que Mari ficou sabendo que os pais tinham morrido durante a noite, vítimas de uma epidemia horrível que havia no país, e que os poucos empregados que sobreviveram tinham ido embora, com medo daquela casa empesteada. A menina estava sozinha na Índia. Mas os amigos da família sabiam que ela tinha um parente na Inglaterra e a mandaram de navio numa longa viagem para Londres, em companhia de uma senhora inglesa que estava voltando com os filhos. De lá, Mary iria para o interior, viver com o tal tio Archibald, Craven, de quem ela não sabia quase nada. Só ouvira a tal senhora comentar que ele era rabugento, esquisitão e corcunda, e que morava num casarão imenso e isolado no meio do campo. Mas a menina também é rabugenta, esquisitona e feia. Disse em Londres a governanta do tio que viera esperar o navio e levá-la para sua nova casa. Não, as feições dela até que são bonitinhas. O que ela é mesmo é muito mal-humorada, corrigiu a senhora que a trouxera. As duas chamavam que Mari, as duas achavam que Mari não estava ouvindo, mas ela estava. Só que nem ligou. Achava que todo mundo era assim mesmo, antipáticos, e que ninguém gostava dela. Também não gostava de ninguém. E, claro, não gostou nada da tal governanta, a senhora Medlock. Mas foi com ela que a menina teve que viajar de trem para a casa do tio. E ainda precisou aturar a conversa durante a viagem. A mulher contou que a casa era enorme e com 100 quartos, quase todos fechados. Tinha mais de 600 anos. Em volta havia um parque enorme, muitos jardins e árvores. E ficava perto de uma charneca. Mari não sabia o que era charneca, mas não quis dar conversa para a governanta e nem perguntou. Só ouviu a tagarela da senhora. Medlock continua. Seu tio não vai incomodá-la, com certeza. Ele não liga para nada, nem para ninguém. Sempre foi ranzinza. Se tornou um rapaz amável quando casou. A mulher era linda e ele a adorava, mas depois ela morreu.
E aí mesmo é que ele piorou. Passa o tempo todo viajando e quase não para em casa. Quando saltaram do trem, estava escuro, frio e chovendo. Uma carruagem as esperava para levá-las ao casarão. Mas não enxergava nada no caminho. Só dava para ouvir o vento assobiando na noite. A estrada era esburacada e o carro pulava a cada solavanco. A senhora Medlock disse que estava atravessando a charneca. Curiosa, Mari perguntou: como é essa charneca? Enorme. Para tudo quanto é lado, só tem mato. Nada cresce aqui, só urzes, umas moitas de plantas espinhentas e baixas. Finalmente, a carruagem parou diante de uma mansão. Um mordomo abriu a porta imensa e disse que a governanta devia levar a menina logo para o quarto dela, pois o patrão não queria vê-la e no dia seguinte iria cedo para Londres. Mary foi seguindo a senhora Medlock por escadarias e corredores até chegar a um quarto bem confortável, com uma salinha ao lado, lareira acesa e uma refeição à sua espera sobre a mesa. É aqui que você vai morar, mas só deve ficar por aqui. Não se meta a xeretar pelo resto da casa. Saiu e fechou a porta e deixou Mari sozinha e mais mal-humorada do que nunca. Aqui é a Mari entrando na casa. Olha a Mari no portão. Os jardins. Na manhã seguinte, Mari acordou com uma criada acendendo a lareira do quarto. Chamava-se Marta e conversava enquanto trabalhava, com o sotaque do interior, um jeito meio engraçado. Na Índia, os criados não tomavam essas intimidades de ficar batendo papo com os patrões. E Mari estranhou, mas ia ouvindo enquanto observava o quarto, também muito diferente dos que conhecia. Tinha teto alto e paredes cobertas de tapeçarias. Marta falava sobre a charneca e dizia que gostava, que no verão lá havia flores, cheiro de mel, ar fresco. Disse que os irmãos dela também adoravam o lugar e viviam numa cabana. Eram muitos irmãos, eram 12. Um deles, Deacon, que tem 12 anos, passa o dia na charneca. Ele tem muito jeito com os animais. Até já amansou um pônei selvagem. Tem passarinho que vem comer na mão dele. O ar aqui é muito bom. Você deveria ir lá fora para correr e ter apetite. No frio desse? Ir sozinha? Pensou Mari. Mas podia ser interessante sair um pouco e dar uma olhada nos passarinhos. Pediu que Marta trouxesse seu casaco, as botas e um chapéu por causa do frio. A moça sugeriu: vá por aquele caminho lá embaixo. E depois daquele portão ficam os jardins. Nesta época, o ano não tem nada, mas no verão ficam lindos, cheios de flores. A criada hesitou um pouco e acrescentou: um dos jardins está trancado. Faz 10 anos que ninguém vai lá. O senhor Craven mandou fechar depois que a mulher dele morreu. Trancou e cavou um buraco e enterrou a chave. O terreno era enorme, dividido por vários muros, formando muitos jardins. Em alguns haviam árvores, chafarizes, canteiros, outros eram hortas. De porta em porta, ela foi visitando cada um, mas estavam todos secos, sem uma folha, por causa do inverno. De repente, por uma das portas veio se aproximando um velho com uma pá nas costas. Resmungou quando viu Mari, como ela se estivesse invadindo o jardim dele, mas a cumprimentou. Ela perguntou algumas coisas sobre as hortas. Ele deu as respostas mais secas possíveis. Ela seguiu adiante. Na verdade, estava com vontade de encontrar o jardim trancado. Experimentou várias portas, todas abriram fácil. Mas havia um muro coberto de era que parecia não ter porta nenhuma.
Dava para ver o alto das árvores do outro lado. Enquanto olhava, um passarinho começou a cantar no galho. Tinha o peito vermelho brilhante, um pássaro que os ingleses chamam de robin e em português se chama pisco. Ela tinha, ela nunca tinha visto porque não existe na Índia. Parecia que ele estava chamando a menina ou dando sua cantoria linda de presente para ela. Talvez morasse no jardim misterioso. Mari o ouviu até que ele voou para longe. Ela então voltou para junto do velho e comentou que um dos jardins não tinha porta. Ele só resmungou. Mas eu ouvi o passarinho cantando num galho do outro lado, disse a menina. O homem sorriu e ficou até com um ar amável. Assobiou de leve e o passarinho veio pousar perto dele. O jardineiro começou a conversar, disse que se chamava Ben e que aquele passarinho era um pisco, seu único amigo, sempre lhe fazia companhia. Mari também, Mari falou que também não tinha amigos. Deve ser porque a gente é parecido, feio e rabugento, disse ele, olhando o pisco, que voara até um galho e recomeçara a cantar. Ouça, acho que ele gostou de tu. Está cantando uma canção especial para a nova amiga dele. Quer ser meu amiguinho? Perguntou Mari com tanta doçura que o passarinho respondeu cantando ainda mais lindo. Nem imaginava que tu podia falar com essa voz de criança meiga. Até parece o Dickon. Dickon. Assim, o pisco fica mesmo seu amigo, disse bem. Mas o passarinho voou atrás do muro e Mari comentou que deveria existir uma porta para entrar naquele jardim. Não existe. E tu não devia ficar xeretando o que não é da sua conta, resmungou o velho, indo embora sem se despedir. Aqui Mari descendo as escadas. O choro misterioso. Mari passou o dia, Mari passou a sair todos os dias, mesmo que o tempo estivesse horrível e frio. Não desistia de encontrar uma entrada para o jardim. Como corria e fazia exercício, ficava com apetite e comia muito bem. Também ia ficando com as bochechas rosadas do ar fresco. Nem desconfiava, mas parecia mais bonitinha. E foi fazendo amizade com Marta. Gostava de conversar com ela de noite, junto à lareira do quarto. Queria saber tudo sobre o jardim, e a criada lhe contava. Era o jardim da senhora Craven. Ela adorava ficar lá. Um dia, estava sentada no galho que quebrou e ela caiu. Foi assim que ela se machucou muito e acabou morrendo. Por isso é que seu tio não quer que ninguém volte lá, nem suporta que se fale desse lugar. Era muito triste mesmo. Dava até pena do tio. Parecia até que o casarão era triste, chorando pelas paredes. Volta e meia, Mari tinha a impressão de ouvir um choro e gemidos ecoando pelo corredor. É o vento uivando feito lobo. Muita gente diz que a charneca é o lugar dos ventos uivantes. Mari estranhou. Achava que havia um choro de verdade além do vento. E era choro de criança. Mas Marta garantiu que não, que deveria ser a copeira, com dor de dente. E saiu do quarto. No dia seguinte, como chovia muito, a menina teve que ficar em casa. Ouviu as histórias de Marta, contando como Dick tinha salvo um filho de raposa que estava se afogando e agora o seguia para todo lado. E o menino também tinha um corvo de estimação chamado Fuligem. Mas Mari não tinha ninguém. E como Marta tinha que trabalhar, ela pensou em explorar a casa e ver se havia mesmo 100 quartos. Num dos corredores, teve certeza que ouviu alguém chorando abafado. Parou para prestar atenção.
Mas logo adiante, outra porta se abriu e pareceu a senhora Medlock, zangada. O que é que você está fazendo aqui? Já para o seu quarto. Mary obedeceu de cara feia. Mas desta vez ela tinha certeza que ouviu alguém chorando e resolveu que ia descobrir quem era. Porém, o dia seguinte amanheceu lindo, com o céu azul brilhante. Marta ficou elogiando a charneca, dizendo que ela era muito bonita nesses dias ensolarados. E a menina pediu para ir até a cabana da família dela. Tinha curiosidade de conhecer aquele lugar e aquela gente, só que era muito longe. Tinha que caminhar 5 milhas. Mas, como era dia de folga da criada, a moça ia para casa e disse que ia combinar com a mãe algum jeito de arrumarem uma condução para fazerem essa visita outro dia. Sozinha, Mari foi para o jardim conversar com Ben. Menos rabugento nesse dia, o velho falou sobre um sinal de primavera. O cheiro da terra, preparando os primeiros brotos que iam apontar em breve. São as primeiras flores que nascem, os crocos, explicou o jardineiro. Primeiro surgem umas folhas finas, depois a flor nasce, enroladinha e aos poucos vai se abrindo. Tem croco de todas as cores, branco, amarelo, roxo, rosa e também pingos de neve, miudinhos e bem brancos. Depois, o pisco apareceu, como se lembrasse dela. Cantou em cima de um muro e em seguida ficou saltitando pelo chão, perto da menina. Puxou uma minhoquinha enterrada e bem ao lado Mari viu uma coisa de metal enferrujada. Era uma chave. Rápido, antes que Ben visse, guardou-a no bolso. Mais tarde, em seu quarto, lavou bem a chave para tirar toda a terra e ficou examinando-a. Será que era a chave enterrada havia 10 anos? Será que ela ia conseguir descobrir a porta e entrar no jardim secreto? Será? Uma grande descoberta. De volta da sua folga, Marta trouxe um presente que a mãe dela tinha mandado para Mari. Uma corda de pular. A menina ficou comovida. Sabia que aquela era muito pobre e qualquer brinquedinho custava um dinheiro precioso para eles. Mais do que nunca queria conhecê-los para lhe agradecer. Enquanto isso, aproveitava a corda, ia pulando para todo canto. Não desconfiava, mas estava ficando cada vez mais forte e bonita, de tanto fazer exercício, tomar ar puro e comer bem. Também estava mais simpática e menos mandona, fazendo amizade com Marta e o passarinho e até com o esquisitão do velho bem. E foi justamente o pisco que lhe revelou o segredo que ela mais queria descobrir. Um dia, ela estava ouvindo o bichinho cantar no muro, quando uma lufada de vento afastou um pouco a era solta. E Mari viu embaixo uma coisa redonda e lisa, uma maçaneta. Rapidamente pôs as mãos por baixo da trepadeira, puxou os galhos, confirmou que era mesmo uma porta de madeira e ferro. Com o coração batendo forte, foi apalpando e encontrou a fechadura. Experimentou a chave da qual não se separava mais. A chave servia. Foi preciso muita força e muito jeitinho, usando as duas mãos para conseguir que a chave girasse. E deu certo. Em seguida, a menina empurrou a porta e rangeu e se abriu com dificuldade. Mari se esqueirou, passou, encostou a porta outra vez e ficou olhando, ofegante e encantada. Estava do lado de dentro do jardim secreto tão desejado. Era o lugar mais misterioso e delicado que se podia imaginar. Por dentro, o muro estava escondido por um rendilhado de roseiras secas, sem folhas. O chão estava coberto de uma grama castanha queimada pelo inverno.
Mas brotinhos de folhas verdes furavam o solo e apontavam para o céu. Seriam as tais flores que bem chamavam de crosco, ou os pingos de mel, de neve. Com cuidado, limpou o mato em volta de algumas para que as plantinhas novas tivessem mais espaço. Havia canteiros, moitas e arbustos, e galhos finos de roseiras por toda a parte, como uma cobertura. Tudo seco, sem flores nem folhas, mas era inverno. Quem sabe se não estavam totalmente mortos, mas apenas dormindo até a primavera? E agora que descobrir aquele lugar maravilhoso, Mari resolveu que ia voltar ali todos os dias escondida. E cada vez ia limpar um pouquinho mais, capinar e tirar as flores, as folhas secas, como fizera desta vez, com tanto trabalho que até ficou com calor. Tirou o casaco, o chapéu e mesmo assim continuou suando. Voltou para casa com fome, até repetiu a comida. Estava louca para contar tudo a Marta, mas ficou com medo de levar uma bronca por ter entrado no jardim proibido. Então ficou só conversando sobre os jardins. Precisava saber o que eram mais umas cebolas diferentes que desenterrava lá enquanto trabalhava. Perguntou com jeito sobre essas cebolas que ficavam na terra e não havia na Índia. A criada logo explicou: cebola nada, menina, são bulbos. Quer dizer, cebola também é um bulbo que a gente come, mas tem outros que são de flores. Tem um monte de flor de primavera que nasce de bulbo. Os pequeninos são os crocos e pingos de neve. Os maiores são os narcisos, tulipas, junquilhos. Deacon distingue todos eles, conhece tudo de planta. Eles ficam debaixo da terra de um ano para o outro e depois renascem e dão filhote. Mari achou que ia precisar de mais coisas para cuidar do seu jardim. Ia ser difícil conseguir tudo isso escondido. Inventou que queria um canteiro no canto do outro jardim para tentar plantar alguma coisa. Rabanete, salsinha ou feijão, exclamou Marta. Coisa que cresce depressa. Minha mãe vive dizendo que é assim que criança deve começar com jardinagem. Você vai precisar de uma pá, de um ancinho para afofar a terra, de um regador. Toda animada, Marta foi sugerindo mais coisas e acabou propondo que Dinkum fosse até a loja da aldeia escolher também umas sementes de flores. Como Mari havia recebido semana como Mari havia recebido semanada desde que chegara e não gastara nada, tinha como pagar tudo isso. E depois de Dinco comprar, como é que vou pegar as coisas? Ele vem aqui trazer. Oba, assim eu vejo Dinco, exclamou Mari. Estou louca para conhecer esse menino, sabe? Pois vai conhecer. Ah, eu esqueci de dizer, mas na semana que vem, na minha folga, você vai passar o dia lá em casa. Já está tudo combinado. Minha mãe pediu a senhora Medlock, concordou. A carruagem vai levar a gente e fica esperando para trazer você de volta. Era muita novidade, muita alegria para um dia só. Mari dormiu muito bem, exausta e feliz. Dickon. Por vários dias, o tempo continuou ensolarado. E Mari passava horas sozinha em seu jardim secreto. Como passou a chamar o lugar que descobrira? Um lugar maravilhoso, como se fosse encantado, onde ela trabalhava, cavava, limpava mato e nem sentia o tempo passar. A menina tinha cuidado para que bem nunca a visse entrar lá, mas muitas vezes conversava com ele em outros lugares. Aos poucos foi mesmo fazendo amizade com o velho jardineiro, que chegou até a elogiá-la. O ar daqui está fazendo bem. Tu estás mais corada, mais gordinha, até mais bonita. E parece o pisco. A gente nunca sabe de onde é que tu vai aparecer.
Mas quem apareceu de forma inesperada um dia foi o menino dos olhos azuis e bochechas rosadas. De repente, Mari o viu debaixo de uma árvore. Dois coelhos e um fazão estavam ao seu lado. E no tronco da árvore, um esquilo imóvel. Também prestava atenção à música que ele tocava com sua flautinha. Quando viu a menina, parou de tocar e se levantou devagar para não assustar os animais. Eu sou Deacon. Apresentou-se sorrindo. Trouxe as ferramentas e as sementes para você. Bem, se os bichos confiavam nele, a menina achou que também podia confiar. Até o pisco vinha pousar pertinho dele, como se fossem velhos amigos. Então, depois de conversarem um pouquinho, perguntou se ele já ouvira falar no Jardim Secreto. Já sim, mas não faço ideia de onde fica, Deacon respondeu. Depois de olhar bem para os lados e ter certeza que ninguém estava vendo, Mário o levou até o lugar do muro onde ficava a porta escondida. Levou a era e entraram. O menino ficou deslumbrado. Primeiro ficou só parado, olhando. Depois começou a andar por todo canto, mexendo em uma e outra planta de vez em quando, e depois comentou: Isso aqui vai ficar cheinho de ninhos quando chegar a primavera. Duvido que em toda a Inglaterra haja um lugar mais seguro para os passarinhos fazer ninho. E vai ter um monte de rosas por toda parte. Engraçado. Algumas já parece que foram cuidadas e podadas há menos de 10 anos. De qualquer jeito, a gente podia ajudar as roseiras e as outras flores. Pegou o canivete e começou a limpar tudo, cortando os galhos secos e mortos. Ensinou a menina a usar as ferramentas e os dois ficaram um tempão afofando a terra. Depois ele viu a clareirinha que ela já tinha aberto antes para cuidar das plantas e deu os parabéns. Disse que ela tinha feito tudo direitinho. Também mostrou que em alguns lugares havia umas touceiras muito juntas, e iam precisar separá-las. Vamos cuidar bem disso e vai ficar lindo, disse o menino. Ele tinha um jeito tão bom, tão amigo, que Mari ficou pensando, nunca tinha gostado tão rápido de alguém. Trabalharam tanto tempo que a menina quase perdeu a hora do almoço. Teve que voltar para casa correndo. Entrou aos pulos anunciando para Marta: Eu vi o Deacon, eu vi o Deacon. Eu sabia que ele ia vir, eu sabia que ele vinha hoje, respondeu Marta. Mas agora, vai lá lavar o rosto, pentear o cabelo e almoçar logo. Seu tio chegou hoje cedo. Vai embora de noite e quer ver você antes de ir. Aqui está Mari, com o tio dela. Meu nome é Colin. Daí a pouco, toda arrumadinha, Mari foi levada para uma parte da casa onde nunca estivera antes, para conhecer o senhor Craven. Ele estava sentado numa poltrona diante da lareira. Era um homem sério, com uma expressão triste. Mas não era feio de aparência corcunda. Só tinha um jeito desanimado de curvar demais os ombros. Você está bem? Estou lhe tratando direitinho? Sim, senhor, confirmou ela. Mas você está muito magrinha, disse ele. Agora eu estou até engordando, senhor. Ele a olhou melhor. Depois pediu desculpas por ter esquecido que agora ela estava morando na casa e por nem ter mandado contratar uma babá para tomar conta dela. Ia cuidar disso. Mari levou um susto. Se viesse alguém, não ia poder mais ir no jardim. Não se preocupe, eu já sou grande, não preciso de babá. E do que você precisa então? O que você quer? Perguntou o tio. Eu quero brincar lá fora, respondeu ela. Está me fazendo muito bem. É bom para eu ficar forte. E não estou fazendo mal a ninguém. Ele olhou para ela com um jeito preocupado. Calma, não fique assustada. Ninguém está brigando com você. É só porque não sei tratar de crianças. Não sei o que fazer, mas pode ficar à vontade. Faz o que você quiser. Posso mesmo? Repetiu Mari com o coração aos pulos.
Quando ele confirmou, ela criou coragem e pediu: então, eu quero um pedacinho de terra para plantar e ver tudo ficar vivo. Pode ter toda a terra que quiser, onde quiser, concordou ele, com um olhar quase carinhoso. Mas agora saia que estou com dor de cabeça e vou viajar daqui a pouco. Mari sabia muito bem que pedacinho ia querer e saiu toda contente, mas não dormiu bem. De noite ventou e choveu muito e a menina acordou de repente. No meio da ventania, tinha certeza de ter ouvido outra vez o choro misterioso. Resolveu que dessa vez ia descobrir o que era. Acendeu a vela do castiçal e saiu pelo corredor com todo cuidado, em direção ao lugar de onde vinha o som. O mesmo onde no outro dia levara uma bronca da senhora Medrock, até que viu uma luz passando por baixo de uma porta. Devagarzinho, empurrou a porta e a abriu. Lá dentro, encostado nos travesseiros, numa cama enorme, daquelas antigas de dócil, estava um menino de rosto triste. Chorava convulsivamente, mas não com quem sente dor, e sim como quem está cansado e zangado. Quando a viu, virou-se para ela e perguntou assustado: Você é um fantasma? Não, sou Mari. E você? Meu nome é Colin. Sou filho do Senhor Craven. Minha mãe morreu logo depois que eu nasci. Então somos primos. Você não sabia que estou morando aqui? Não, ninguém ia ter coragem de me contar. Eu não gosto de ver ninguém. Eu não quero que descubram como eu sou doente. Vou ficar corcunda e vou morrer. Mari achou aquilo esquisitíssimos. O primo não estava trancado. Ele mesmo é que não queria sair, mas até gostou de estar conversando com ela. Contou que fazia todas as vontades dele. Lhe davam tudo o que queria, mas ele não se animava com nada, porque sabia que ia morrer logo. O médico tinha dito que isso era tudo bobagem, e ele só precisava era brincar ao ar livre. Mas eu odeio o ar livre e eu não quero ir, concluiu ele. E não posso ser contrariado, senão eu morro. Ela contou que, ao chegar àquela casa, também não queria sair, mas depois mudara. Respondendo ao que Collie perguntava, falou da sua vida na Índia, na vida para a Inglaterra. Quando ele perguntou a sua idade, Mari respondeu 10 anos, igualzinha a você. Como é que você sabe? Espantou ele. Porque você disse que sua mãe morreu quando você nasceu. E eu sei muito bem que o jardim está fechado há 10 anos, desde que ela morreu. Claro que ele quis saber que jardim era esse. Ela ficou gaguejando com o maior cuidado para não falar demais. Só explicou a parte do jardim fechado, mas não disse que estava indo lá todo dia. Tentou mudar de assunto, perguntar por que ele chorava, mas não houve jeito. Colin voltava a falar do jardim e acabou dizendo: Vou mandar procurar a chave. Se não acharem, mando fazer outra, ou derrubar a porta, e vou dar ordens para me levarem lá. Eles têm que fazer tudo o que eu quero. Aflita, com medo de que aquilo estragasse tudo, Mari protestou. Não, por favor, não faça isso. Assim estraga o segredo. Segredo? É, se a gente conseguisse descobrir isso sozinho, e eu estou dizendo se, porque eu não sei se vamos conseguir logo. Ia ser muito divertido. Podíamos entrar sem ninguém saber e cuidar dos bulbos e limpar a terra. E foi contando ao primo todas as maravilhas que era possível viver no jardim secreto, mas sempre como se fosse só um sonho. Ia ser bom ter segredo, concordou ele. O único segredo que eu tenho é que vou morrer e ninguém sabe. Mas esse do jardim pode até ser divertido. Mari garantiu que podia dar um jeito para ele ser levado até lá em segredo, se eles conseguissem um menino que empurrasse a cadeira de rodas de Colin. E tanto falou nas coisas lindas que imaginavam que existisse no jardim, que o primo acabou concordando.
Combinaram que a partir do dia seguinte, Mari sairia sempre para procurar a chave e depois viria contar a ele tudo o que acontecesse. Ele daria ordens para que a deixasse vir sempre que quisesse. Depois, mais calmo, sem choro, Collie pediu que a menina ficasse por perto até ele dormir de novo. Ela ficou alisando os cabelos dele e cantou uma cantiga de niná que ia lhe que Aya cantava para ela quando era pequena. Quando o primo adormeceu, saiu nas pontas dos pés. Finalizamos a parte um do livro O Jardim Secreto. Até a parte 2.